Em um dia ensolarado na estação central de Nova York, um mendigo sem pernas observava a movimentação ao seu redor. De repente, ele notou um homem estranho que parecia ter surgido do nada. O homem usava óculos escuros e permanecia quieto, observando a multidão correndo. Num instante, uma mulher gritou, dizendo que alguém a havia empurrado e roubado sua bolsa. O homem de óculos escuros ajudou a mulher a se levantar. Mas assim que a polícia chegou, eles o acusaram de ser o culpado. O mendigo insistiu que os verdadeiros agressores eram alguns jovens que já haviam fugido, mas a polícia não acreditou nele. Eles questionaram o homem sobre suas passagens e bagagem, mas ele afirmou que não precisava de nada disso e se recusou a tirar os óculos, alegando que a luz do planeta era muito brilhante. Essa resposta levantou imediatamente dúvidas sobre sua sanidade, e a polícia o levou embora. O mendigo tentou garantir mais uma vez que o homem não havia vindo da plataforma, mas aparecido do nada, mas suas palavras não foram ouvidas. O estranho, homem foi enviado para um hospital psiquiátrico em Manhattan. Naquele dia, o Dr. Mark Powell, ao terminar seu trabalho, entrou no corredor e notou o recém-chegado sendo admitido na clínica. O homem se virou e encarou o médico por um longo tempo, intrigando Mark. Curioso, ele pediu para ver o arquivo do recém-chegado. Seu assistente, Dr. Chakraborty, apontou que o homem não apresentava sinais de tumor, concussão ou epilepsia, mas sua amnésia e delírios eram consistentes. Ele não se considerava humano e afirmava ter vindo de outro planeta. Deve-se notar que uma droga muito forte havia sido administrada a ele, mas ele não apresentou nenhuma reação, algo considerado impossível. Além disso, não havia nome em seu arquivo nem registro de que ele havia sido procurado, como se ele realmente tivesse vindo de outro planeta. Mark convidou o paciente para seu consultório. O homem se autodenominou PR e afirmou que não estava doente, embora sentisse saudades de seu planeta Kaas, localizado na constelação Ira. Ele explicou que havia viajado para a Terra usando energia luminosa inacessível aos terráqueos. Quando Mark mencionou a pesquisa de Einstein sobre o tema, PR citou o trabalho do cientista, apontando imprecisões em algumas de suas conclusões. Mark observou seu excelente domínio do inglês. De repente, PR proferiu um teatro estranho em uma linguagem completamente ininteligível, semelhante ao canto de um pássaro. Ele explicou que só parecia humano na Terra, mas em seu planeta tinha uma forma diferente. Esta não era a primeira vez de PR na Terra. Ele não se lembrava mais por que a visitara pela primeira vez, já que a Terra era um planeta subdesenvolvido, sem rotas turísticas ativas. Após a conversa, PR foi para a sala comum, onde outros pacientes da clínica passavam seu tempo livre. Inicialmente, eles o olharam com desconfiança, mas ele descreveu calmamente e gentilmente seu planeta, que é muito maior que a Terra e tem 7 luas. Enquanto isso, o Dr. Mark Powell vai para casa onde sua esposa e filhos o cumprimentam. Ainda assim, mesmo quando ele se senta para jantar, sua mente permanece ocupada com o trabalho no dia seguinte. Mark mostra uma gravação de sua conversa com Pro para seus colegas psiquiatras. Entretanto, a discussão não produz novos insights. Ninguém sabe como tratar o homem, nem mesmo o que tratá-lo no dia seguinte. Mark retoma suas sessões. Com Prot, que inesperadamente come uma banana com casca, como se a visse pela primeira vez no começo, o médico tenta ajudar o paciente tratando-o condescendentemente, já que alienígenas não são incomuns entre pacientes psiquiátricos. Entretanto, Prot descreve Kax em detalhes tão extraordinários que o médico não sabe o que pensar de acordo com PR, os habitantes de seu planeta. Relutantemente se reproduzem porque evoca sentimentos desagradáveis e até repulsivos, o processo de procriação. Em si é muito doloroso e nauseante falando sobre este tópico. Pro pega um caderno em um toco de lápis começando a fazer anotações e explica que ele deve registrar aspectos interessantes dos planetas que ele visita, e esta faceta particular do humano relacionamentos haviam escapado de sua atenção após a conversa. Pro tenta abordar melhor um dos pacientes, mas os outros o aconselham a não falar com ela. Ela está na clínica desde a infância, após um incêndio em sua casa, e não fala com ninguém desde que outro paciente Doris se recusa a comer comida do hospital ou sair de seu quarto. PR pede permissão para entrar, e ao recebê-la, elogia a mulher.
Ela confessa que não é louca, mas sim romântica. Enquanto isso, o Dr. Chakra examina os olhos de PR, que são de fato altamente sensíveis à luz. O próprio homem afirma que pode até detectar luz ultravioleta, mas Mark não consegue acreditar nisso. Mark fecha as janelas e apaga as luzes, e Prot finalmente tira os óculos. Ele continua falando sobre os habitantes de Cax que não formam famílias, pois as crianças são criadas por toda a sociedade, portanto não existem sentimentos especiais entre pais e filhos. Também não há autoridades ou organizações punitivas no planeta, pois seus habitantes vivem pelos princípios da bondade. Ele sabe que os humanos vivem pelo princípio de um olho por um, e eu uma vida por uma vida. Mas o universo há muito percebeu a tolice de tal abordagem. Mesmo aqui na Terra, havia Buda em Cristo que ensinou gentileza às pessoas, mas elas não foram ouvidas. É difícil para os alienígenas entenderem como os terráqueos ainda não foram extintos. Mais tarde, em casa, Mark encontra seu cunhado Steve. Visitando Steve trabalha em um observatório, e Mark pede a ele para marcar uma reunião entre Pro e os principais astrônomos. Ele espera provar que tal planeta não existe e solicita que Steve prepare um questionário sobre astronomia no dia seguinte, ao chegar à clínica. Mark percebe um paciente chamado Ho, sentado perto da janela, olhando para fora quando Mark pergunta o que ele está fazendo. Howie responde que Prot disse a ele para encontrar o pássaro azul da felicidade se ele completar 3 tarefas dadas por Prot. Ele acredita que será curado. Mark vai procurar Prot e o encontra falando com outro paciente. Ernie, que tem medo de respirar o ar, calmamente o tranquiliza dizendo que não é perigoso e que se ele seguir o conselho de RP, ele ficará saudável. O médico fica bravo, apontando que é errado. Promis promete aos pacientes que eles podem ser curados, mas Prot responde que todo ser pode se curar em Cax. Eles sabem disso há milhares de anos. Ele desafia Mark perguntando por quê, se ele é um médico de verdade, ele não curou todas essas pessoas. Mark não tem resposta. RP entrega a ele uma folha de papel contendo suas respostas às perguntas cósmicas de Steve, esperando que elas satisfaçam Mark. Mais tarde, Steve liga para Mark completamente atordoado. Prod descreveu a localização exata de Cax, um planeta descoberto recentemente pelo chefe de Steve. No entanto, Steve tem certeza de que ninguém poderia saber sobre isso, mas logo depois, que Mark leva Prot para se encontrar com vários astrônomos renomados. Inicialmente, eles tratam o homem com grande ceticismo, especialmente quando ele se recusa a explicar o princípio da viagem interestelar. Pro acredita que a humanidade usaria mal esse conhecimento e poderia explodir o planeta. No entanto, quando eles pedem que ele indique a localização de Cax, os cientistas ficam surpresos com a precisão de suas respostas. Eles estão particularmente espantados com o cálculo preciso da trajetória de Cax em seu sistema binário nativo, em Lero à parte. Mais estranha é que a própria possibilidade de planetas existirem lá só foi descoberta recentemente por um dos astrônomos, e essa informação ainda não foi publicada, conhecida apenas por um punhado de cientistas em todo o mundo, os astrônomos. Estão estupefatos, incapazes de explicar o que está acontecendo. Mark sugere que o homem pode ser um gênio enquanto isso. Na clínica, Howie se aproxima da janela e de repente avista um pássaro azul. Seus gritos atraem pacientes e funcionários. E logo todo o hospital se reúne perto das janelas. As pessoas comemoram como crianças, movendo as mãos, rindo e se abraçando. Mark, ouvindo a comoção, corre para a cena e fica surpreso ao ver um pássaro azul brilhante do lado de fora da janela. Ele percebe que é apenas um gaio azul comum, mas as mudanças que ele trouxe aos pacientes são extraordinárias. Doris, que nunca tinha saído de seu quarto, saiu e caminhou até a janela, enquanto Bess, que não falava uma palavra com ninguém há anos, se virou para Pro e o chamou de o pássaro azul da felicidade. Ele mesmo, na manhã seguinte, um paciente chamado S, que constantemente imagina cheiros estranhos, pediu a PR para levá-lo ao CAC-PR. Lamenta que S não possa sentir o cheiro das flores em seu planeta, mas explica que ele só pode levar uma pessoa com ele mais tarde. Mark liga para a PR para expressar sua insatisfação, pois muitos pacientes ficaram agitados com sua promessa de levar alguém para CAC, levando a discussões. Entre eles, Pro se defende dizendo que explicou que só pode levar uma pessoa e escolherá a mais merecedora quando chegar a hora de ele ir embora. O médico fica confuso quando e como o homem pretende retornar ao seu planeta.
PR informa que ele partirá no dia 27 de julho, exatamente às 5h51. Mark fica perplexo com tanta precisão e, mesmo dormindo, ele continua se perguntando o que essa data pode significar. Ao acordar no meio da noite, ele ouve as gravações de suas conversas várias vezes e finalmente percebe que algo terrível deve ter acontecido com PR exatamente 5 anos atrás, em 27 de julho. Um trauma dessa magnitude poderia ter quebrado sua psique, e Mark sabe que ele deve alcançar a consciência do homem antes desse prazo no dia seguinte. Mark e Seu convidam Prot para sua casa, esperando que um ambiente familiar normal pode fazer com que ele revele algo sobre si mesmo. A princípio, o Prot se comporta calmamente, mas de repente, ao ver o cachorro da família, ele corre em sua direção apesar das tentativas da família de contê-lo. O cachorro, que normalmente não gosta de ninguém, literalmente pula nos braços de PR para o choque de todos. Prot começa a latir como se estivesse conversando com o cachorro. Então traduz o cachorro, pede que as crianças parem de esconder seu tênis favorito. Ele também acrescenta que o cachorro tem problemas para ouvir no ouvido esquerdo, então eles não devem se aproximar dela mais tarde. A esposa de Mark serve salada de frutas para PR, pois ele não come carne. Prot então passeia pelo quintal, brinca com as crianças e admira as flores. Quando volta para dentro, PR olha as fotos e pergunta sobre um jovem. Uma das fotos descobrindo que é o filho de Mark, de seu primeiro casamento. PR fala com a esposa de Mark sobre o valor da família. Ela explica que família envolve profunda preocupação com entes queridos. Prot responde que em Cax famílias não existem, então ele não consegue entender completamente os sentimentos dela lá fora novamente. Pro começa a empurrar a filha de Mark no balanço, e Mark percebe que ele faz isso como se fosse uma rotina familiar. PR continua a brincar com as crianças e se comporta como uma pessoa completamente normal, até que o sistema de irrigação do gramado de repente liga. Algo muda em Pro. Ele parece transformado, ele agarra a filha de Mark e tenta puxá-la para longe dos jatos de água, gritando sobre os perigos da água e assustando a garota. Mark e os outros são forçados a contê-lo. E somente quando a água para é que Prot se acalma instantaneamente. Mark percebe que algo profundo dentro da psique de Prot permanece enterrado. Ele descreve o incidente para sua supervisora, Cláudia, versus quando Cláudia sugere que Prot pode ter tendências violentas. Mark nega isso, explicando que Prot estava sinceramente tentando salvar sua filha de algo terrível. Mark deduz que o evento que quebrou a mente de Prot deve ter envolvido água. Ele propõe usar hipnose de regressão em Prot Villers. Objeta avisando que o método é muito perigoso, mas Mark a convence argumentando que o tempo está se esgotando antes da data autoproclamada de PR. Quem sabe como ele se comportará naquele dia. Entretanto, enquanto Mark e Villers estão debatendo, Prot desaparece. Outros pacientes calmamente relatam que Prot foi para a Groenlândia. Para terminar seu relatório, eles garantem a Mark que Quill retornará em breve. Então não há nada com que se preocupar. Prot é procurado por toda a clínica, mas não pode ser encontrado apenas 3 dias depois. Ele reaparece de repente no jardim dizendo a Mark que ele esteve em vários lugares, principalmente no norte. Mark, irritado, insiste que Prot passe por hipnose profunda durante a sessão. Mark descobre memórias obscuras do passado de Prot. Prot se lembra de um caixão de prata pertencente ao pai de seu amigo que morreu em um acidente de trabalho, o lugar onde as vacas são mortas. O poste de Prot atinge 10 batidas, mostrando claramente seu desconforto. Mark o incentiva a avançar um pouco em suas memórias. Prot se acalma e começa a falar sobre Cax novamente. Ele revela que visitava seu amigo com frequência quando ele adoeceu. Seu pai comprou um telescópio e todas as noites contava a ele sobre as estrelas. Mas agora Prot diz que seu amigo perdeu o interesse nas estrelas e o chama apenas quando algo ruim acontece. Prot começa a ficar agitado novamente e Mark é avisado de que continuar a hipnose pode ser perigoso. O médico o acorda do transe. Mais tarde, Mark instrui sua secretária a encontrar os endereços de todos os matadouros nos Estados Unidos, excluindo as principais cidades onde as estrelas não são visíveis, enquanto os pacientes na clínica discutem sobre quem Prot levará com ele para Kaasi-Haui. Ele sugere um concurso de redação para que Prot possa aprender mais sobre cada um.
deles e decidir quem é mais merecedor. Os pacientes começam a trabalhar ansiosamente em suas inscrições PR, sob passa por outra sessão de hipnose. Desta vez ele não vai tão longe e vê seu amigo. No entanto, ele se recusa terminantemente a nomeá-lo, embora ele mencione o ano de 1985 quando perguntado sobre sua idade, ele novamente dá um número imaginário. Prod explica que seu amigo tem 17 anos, mas sua namorada está esperando um filho. Seu amigo se casará, terá filhos e repetirá os mesmos erros que destruíram seu pai. Mark pede Prot para avançar 2 semanas e permite que ele ande por aí em suas memórias. PR descreve como agora sendo 1991. Desta vez seu amigo o chamou sem nenhuma razão específica. Seu amigo é um batedor que bate na cabeça de vacas para impedi-las de resistir. Ele mora em uma pequena casa cercada por árvores em um rio. Ele é casado com Sarah, e eles têm uma filha, Rebecca, cujo aniversário está chegando após a sessão. Mark está revisando suas descobertas quando lhe dizem que Howie quase estrangulou Ernie. Mark corre para ver o paciente e é recebido por um homem calmo e iluminado, que explica que estava sufocando Ernie, seguindo as instruções de Pro, tendo retornado da beira da morte. Ernie agora entende que não há razão para temer tudo e todos, pois a morte está sempre próxima e os humanos não podem mudar. Da Terra poderia povoar 50 planetas e todos eles estão conectados uns aos outros. Mas em Cax, este não é o caso. Se Prot não retornar, ninguém sentirá sua falta. Mark implora a Prot para ficar com eles, mas Prot não pode. Ele deve terminar seu relatório, embora lamente ter perdido seu lápis. Mark entrega a ele sua caneta e mostra uma foto tentando provar que PR é Robert Porter, mas Prot se recusa a reconhecer isso. Enquanto isso, S faz uma pergunta direta, querendo saber quem Prot levará com ele. Prot anuncia que quem adormecer primeiro receberá um ponto extra. Os pacientes se espalharam para seus quartos. Pro dar a Howe sua tarefa final de ficar aqui e estar pronto para qualquer coisa. Um Mark exausto retorna para casa e adormece no sofá. Não querendo perder a partida programada de Prot, o hospital fica em silêncio e apenas Prot senta em sua cama. Os seguranças observam nervosamente os monitores debatendo se ele irá embora ou não. A hora marcada chega, mas o médico está atrasado. O sol nasce enquanto Mark sobe correndo as escadas, enquanto Pro tira seus óculos e os coloca no mesa naquele. Momento, as câmeras de segurança param de funcionar. A luz do sol inunda o quarto de Prot. E então, Dorais sai do quarto, atrasando Mark de chegar lá a tempo. Quando ele finalmente irrompe no quarto, ele o encontra vazio. Ele então descobre Prot inconsciente debaixo da cama. PR é levado pelos corredores do hospital em uma maca, mas aqueles ao redor dele parecem não reconhecê-lo mais logo após a notícia de que Best desapareceu de seu quarto. Isso significa que Pro a escolheu, porque em seu ensaio ela escreveu que não tinha casa. Algum tempo depois, Mark empurra PR em uma cadeira de rodas. O homem não consegue falar ou se mover, mas Mark sente que pode ouvir e entender tudo. Então Mark diz a ele que Hal agora trabalha em uma biblioteca e Ernie se tornou um conselheiro de crise. Só Best continua desaparecido quando Mark pergunta a Robert se ele sabe o que realmente aconteceu em 27 de julho. Robert apenas sorri enigmaticamente. Mark promete esperar o tempo que for preciso para que ele esteja pronto para compartilhar seu segredo mais tarde no aeroporto. Mark e seu filho mais velho se encontram se reconectando e lembrando que eles são as pessoas mais próximas um do outro nas cenas finais. A voz de Pro fala em Cax. Eles há muito tempo entendi que o universo se expande, contrai e depois se expande novamente. Continuará assim para sempre, tudo sempre se repetirá. Portanto, é crucial corrigir os erros, porque não haverá outra chance de como interpretar o final do filme. A interpretação fantástica sugere que o alienígena deixou a Terra abandonando o corpo de Porter e se transferindo para o corpo de Bess, ajudando-a a encontrar seu lar e propósito. A interpretação realista propõe que o cérebro do homem doente mental desligou completamente e simplesmente fugiu em busca de uma felicidade mítica. Em ambos os casos, o final permanece aberto à interpretação do espectador. Isso é lindo, pois cada um julga a vida com base em suas próprias crenças e compreensão.